Se você quer ir rápido, você vai sozinho. Mas se você quer ir longe, você vai junto. Chamo Paulo Monteiro, sou educador socioambiental e coordenador do projeto Favela Agroecológica Produz Saúde, que durante 11 meses, no território de Guaratiba e em outros territórios do Rio de Janeiro, envolvendo mais ou menos em torno de 7 instituições que se juntaram para desenvolver esse projeto, Plano Integral de Saúde nas Favelas. Um projeto que teve a oportunidade de fazer 2 formações, na qual a gente inicia pela gestão de compostagem de resíduos, na qual a gente teve a oportunidade de trazer instituições parceiras dentro desse projeto para fazer uma formação de 4 encontros. Encontro estes na qual a gente teve a oportunidade de trocar sobre os resíduos, como fazer o sistema de compostagem, como desenvolver a questão da fermentação e ao mesmo tempo de recolhimento desses resíduos nos seus territórios e ao mesmo tempo potencializar essas instituições que se fossem fortalecer os seus próprios territórios para essa gestão de resíduos. Seguindo essa contemplação, né, de formações, o projeto ele teve a oportunidade de fazer uma segunda formação com esses territórios, na qual a gente fez o processo das plantas medicinais, ao longo também de 4 encontros. E aí a gente foi desenvolvendo a temática com essas propostas de mostrar para as pessoas o quanto que estava sendo importante essas formações e como que isso poderia ser desenvolvido nos seus territórios. Daí a gente começa a fazer os intercâmbios de territórios, na qual todas as instituições parceiras desse projeto, elas se encontravam, cada território, fazendo temática de desenvolvimento de cada etapa que aconteceram dentro do projeto. Então a gente teve encontro em Itaguaí, a gente teve encontro no SEM, na Serra da Misericórdia, a gente teve encontro na Fundação Angélica Goulart, a gente teve encontro no Cultura Urbana em Jacarepaguá, tivemos encontros no Quilombo Aquilá, tivemos encontro na Vila Aliança, no Aliança Ativa e também na Feira Agroecológica de Campo Grande. Então esses territórios, eles tiveram a oportunidade de receber esses encontros e ao mesmo tempo a gente fazer, além de uma avaliação de como que estava sendo recebido essas atividades e ao mesmo tempo uma troca de saberes, né? Cada território que sabia um pouquinho das suas propostas poderiam fazer trocas e ao mesmo tempo passar os seus conhecimentos dos seus territórios para diversas atividades que eram envolvidas em outros territórios. E com isso a gente foi caminhando com o projeto. Até chegar à parte final, na qual a gente teve a oportunidade de fazer 2 dias de encontro, sexta e um sábado, na qual na sexta a gente fez as rodas de conversa, né, falando sobre as PICs, e logo depois a gente fez o conhecimento dos nossos espaços, principalmente mostrando a nossa horta de plantas medicinais e fazendo a inauguração de uma planta. No sábado, né, a gente teve a oportunidade de receber também parceiros e outros parceiros de outros territórios, na qual a gente fez o encerramento e fechamento do projeto. Meu nome é Lília Salgado, sou pesquisadora da Embrapa Agrobiologia, trabalho com plantas medicinais e fui convidada a fazer parte desse projeto pelo Paulo, que já é um parceiro de muitos anos, né? A gente tem uma parceria muito bonita entre a Embrapa e a Fundação Angélica Goulart. E nosso papel aqui é tentar popularizar a ciência, né? Tirar a ciência de dentro da academia, de ultrapassar as paredes da Embrapa e levar o conhecimento para as pessoas onde realmente a demanda está. Nós temos uma maneira de trabalhar que se chama pesquisa-ação. Nós utilizamos as demandas reais, nós vamos até onde essas demandas estão, trabalhamos essas demandas e fazemos a devolutiva. A importância desse projeto e para esse projeto realmente essa questão da popularização, mas eu aprendo muito também com essas pessoas. Muitas vezes eu venho para ouvir. O conhecimento que essas pessoas têm, colocam o meu doutorado no chinelo. São pessoas que têm um conhecimento tradicional muito, muito importante, que não pode ser perdido, e a gente precisa fazer o casamento da ciência com esse conhecimento tradicional. Então nós tivemos a oportunidade de fazer aqui algumas atividades de cursos de boas práticas agrícolas no plantio para cultivo de plantas medicinais, aromáticas e condimentares, onde a gente passa um pouco do conhecimento da academia para a utilização correta dessas plantas, para poder garantir a utilização delas da melhor maneira correta, respeitando todo o conhecimento tradicional que eles têm. E é importante a gente pensar na questão agroecológica, porque planta medicinal tem que ser voltado para a agroecologia ou agricultura orgânica. Como não são certificados, a gente trabalha com a parte agroecológica. E é fundamental que a gente tenha plantas livres de agrotóxico, o mais próximo do cultivo agroecológico possível, e que a gente trabalhe junto com essas pessoas todas essas informações
inerentes ao cultivo agroecológico. Então, agroecologia é saúde, a gente precisa juntar essas duas ciências, tanto com o conhecimento tradicional com a parte do conhecimento científico, para fazer todo esse trabalho bonito que esse projeto pode proporcionar. E o mais importante é que isso é uma semente, ele não termina aqui. Tem vários desdobramentos, várias ações que estão começando agora a partir desse projeto. É só o start, é só o início de uma trajetória linda que está começando com esse trabalho que foi realizado aqui com a Fundação Angélica Goulart, com a Fiocruz, a Embrapa e todos os outros parceiros que fazem parte, porque a gente não trabalha em eu-equipe, a gente trabalha em equipe. E um fortalecendo o outro, porque juntos nós somos mais fortes. É muito importante para nós do Quilombo Aquilá a nossa atuação em rede. Junto com a Fundação Angélica Goulart, nós tivemos um sucesso muito grande, porque tivemos a oportunidade de dar conhecimento, muito aprendizado, de como lidar com toda essa exuberância que nos cerca ali em Jacarepaguá, com as plantas e ervas, e também saber cultivar, semear e colher do nosso solo ali. Na minha visão, esse projeto ele trouxe saberes e reconhecimento do território. Hoje a gente realizou um sonho dentro do nosso coletivo, que foi criar um jardim de ervas medicinais e hortaliças junto com essa rede. Essa rede ela possibilitou para a gente incluir 2 participantes na primeira formação, que foi de compostagem, e depois participar dos encontros de composteiro, participar de outras ações onde cada um da rede pôde agregar. Projeto ser feito em rede, e a importância dele é que é um ditado, acho que eu acredito que seja Urubá, que ele diz o seguinte: se você quer ir rápido, você vai sozinho, mas se você quer ir longe, você vai em junto. Então, quando a gente pensa em ir junto, esse projeto foi lindo, porque ele foi junto, ele foi construído todos, cada um com sua especificidade. Cada território pôde fazer dentro do que queria ou o que sonhava para conhecer o seu espaço, e junto com o planejamento que já estava do projeto, a gente pôde adaptar e fazer dentro do nosso território o que a gente achava interessante e necessário para cada lugar. Para o Arte Horta é sempre uma alegria poder ter atuação junto de parceiros, né? E a Fundação Angélica Goulart é um desses parceiros. Então o projeto Favela Agroecológica Produz Saúde possibilitou que a gente estreitasse cada vez mais essa aproximação com essa teia de instituições, né, e de atores sociais que são tão caros para a agroecologia e para a saúde. Então a gente não consegue vislumbrar uma efetiva atuação e um efetivo avanço que não em rede, né? A gente sabe que, pautado dentro dos pilares da agroecologia, a premissa principal é que a gente se fortaleça enquanto coletivos. Então, para a gente estar nesse coletivo e poder avançar em temáticas tão abrangentes foi essencial para nos fortalecer. Foi possível se articular com outros parceiros, conhecer outras realidades, outros projetos desenvolvidos na área da agroecologia. No Casarão Agroecológico, nós temos uma trilha agroecológica Professor Mauro Lopes, que são estações em que a gente recebe visitações de alunos de escolas, de coletivos, de grupos, né? E cada estação representa um fazer e um saber da agroecologia. Faço parte de uma horta chamada Horta da Brisa, foi criada pela Pastoral da Criança há 25 anos, e do Arranjo Local de Guaratiba. Esse projeto foi muito importante para renovar a atividade que já existia no território e fortalecer cada atividade. Como a gente faz parte de uma rede, então a gente faz, né, pomada, xaropes, garrafada, tintura, sabão. Então, assim, esse projeto em rede que veio no território, ele deu um renovo, fez com que a gente refletisse melhor no que a gente faz e a importância de ser divulgado, para que possa ser divulgado para as clínicas da família, para outras pessoas do bairro que às vezes moram no bairro e não conhecem, não sabem que tem alguém ali no território que tem tantos saberes. Como eu sempre falo, os nossos passos eles vêm de longe. A gente nunca sabe tudo de hoje, vem dos nossos antepassados, dos avós. Aprendi muita coisa que eu sei hoje com a minha avó, que era raizeira, era parteira. A minha avó era
era indígena e sabia de muitas coisas. Então, tudo que eu sei hoje, aprendi muito com ela e aplico hoje na minha casa, na minha família, no território onde eu moro, na rede onde eu faço parte. Então, eu acho que isso é muito importante, esses projetos para o nosso território, para fortalecer a cada saber, cada conhecimento que já existe no território e que muitos não sabem que existe. É muito importante porque a gente trabalhando com outras organizações em parceria, a gente troca experiências, ajuda algumas organizações dentro de alguns assuntos que ela não teve nenhuma experiência e a gente já passou por essas experiências e vice-versa. Vários assuntos que eu não tive contato antes de estar na rede. Desde quando eu comecei na rede 146 vezes favela, nós começamos com a questão da segurança alimentar, na época da pandemia, questão de entrega de cestas básicas e tal. Mas eu percebi que grande parte das outras organizações que trabalhavam com segurança alimentar dentro das suas comunidades, trabalhavam questão de horta comunitária, nas casas, essa consciência das punks, e isso não fazia parte do nosso universo de trabalho do Instituto Cultura Urbana. Um resultado muito importante foi o desenvolvimento deste material, porque muitas pessoas não sabem o que são as PICs. Essa é uma oportunidade da gente divulgar e disseminar a importância de uma lógica de promoção de saúde integral que também garanta práticas integrativas e complementares em saúde, que não seja só voltada para a lógica da medicalização. Logo aqui no início do material, a gente descreve o que são as PICs, fazem parte de uma legislação nacional, uma política nacional que possibilita várias práticas dessas possam estar nas unidades básicas de saúde. Aqui, logo na parte interna, nós fizemos um cenário, um retrato das práticas integrativas que constam na política nacional, que são 29, e marcamos aqui no nosso território de Guaratiba quais são as PICs que já existem nas unidades de saúde. Infelizmente ainda são poucas, mas esse é um trabalho também que o projeto propõe de incidência política para a melhoria das políticas públicas. E isso é fundamental, isso faz parte da democracia participativa, isso pode ser exercido, como está dito aqui no material. Por fim, nós também estamos indicando alternativas populares de PICs que tem na nossa região, que tem aqui na nossa cidade do Rio de Janeiro. E aqui um QR Code em que as pessoas podem acessar materiais complementares. Querem saber mais sobre as PICs? Vai aqui no QR Code e você vai poder conhecer um pouco melhor. O Quilombo Aquilá desenvolve a nossa farmácia viva. Nós temos a nossa fitoterapeuta, Kátia Medeiros, juntamente com a doutora Cláudia Matos. Nós fazemos o atendimento para a nossa comunidade e utilizando as práticas integrativas complementares de saúde. Nós fazemos o atendimento, dispensamos gratuitamente, utilizando todos os remédios, os medicamentos que são produzidos lá mesmo no Quilombo Aquilá para atender a nossa comunidade. Tem dado muito certo, porque muitas pessoas não podem fazer uso dos medicamentos alopáticos e nós temos essa felicidade de poder proporcionar a essas pessoas os fitomedicamentos. Nós recebemos no nosso espaço uma troca de saberes que foi muito potente para a gente ter essa sensibilização com a comunidade de pautas ligadas a meio ambiente, geração de renda, a partir da compostagem, das plantas medicinais, da horta agroecológica. Tem uma interseção muito grande com a atuação que a gente já vem desenvolvendo. O projeto Arte Horta, ele atua há 23 anos no território da colônia Juliano Moreira, com um público-alvo que são os usuários da rede de atenção psicossocial do território. Então, ter essa possibilidade de ações que fomentem cada vez mais esse protagonismo desse público-alvo, para a gente é muito caro. Então, esse projeto ele possibilitou que a gente traga outras perspectivas de geração de renda para o nosso público-alvo, principalmente da geração de renda vinculado aos saberes da terra e os saberes ambientais. A gente conseguiu, através do projeto, trazer essas mulheres que já faziam oficina com a gente, que a gente chama de Arte das Meninas, que é voltada para o sabonete. A gente conseguiu incluir as meninas do sabonete dentro da oficina que a gente acabou realizando no dia 26 de abril, que era da criação do Jardim Suspenso.
Então, assim, quando a gente pensa na agroecologia, pensa no cuidado da saúde, a gente vê que precisa ser tudo englobado, porque está tudo dentro. A saúde integral, ela é isso. Ela é pensar no ser e todo o que envolve todo aquele ambiente. Os impactos foram muito positivos, né? Geraram, assim, uma melhora muito grande na saúde e na qualidade de vida dessas mulheres que nós atendemos. Hoje a gente tem uma estatística de 300 mulheres que são altamente impactadas positivamente na sua saúde com esses tratamentos. Atualmente nós temos um projeto que é o Jovens Visão do Futuro. Nós vamos ter um módulo de meio ambiente e eu pretendo, assim, levar tudo para eles, contar a verdade sobre o que está acontecendo no mundo, sobre como nós podemos fazer para mitigar e também sobre todos os aprendizados que eu tive aqui no projeto Favela Agroecológica, sobre reutilização de resíduos, sobre o descarte correto e também tudo que eu aprendi na minha formação. De imediato, o impacto foi que a gente conseguiu refazer uma conexão com as práticas que a gente já tinha iniciado no nosso território, mas que foram se perdendo por a gente não ter uma aproximação dessas ações. E aí a gente, a partir da participação nesse projeto, a gente retoma esses saberes populares para que eles sejam fortalecidos no nosso território. Então, as práticas de compostagem, a gente reativou as nossas composteiras e foi uma sensibilização muito importante para os participantes do nosso projeto, de outras formas de atuar com a compostagem, de outras formas de atuar com as plantas medicinais. Também as visitas que a gente fez no território dos outros parceiros foi muito importante para vislumbrar outras possibilidades de atuação. Então essa rede, ela nos fortaleceu nesse sentido, para que os nossos participantes tivessem um contato mais aproximado com outras ações que também trazem esse mote da agroecologia, da economia solidária e da geração de trabalho e renda. Pensando na questão dos impactos para o território, a gente acaba percebendo que estava adormecido. Essa questão da agroecologia, essa coisa da ancestralidade, a questão de passar mesmo de geração para geração. Teve uma situação bem engraçada, que quando Larissa e Paulo estavam visitando o território, antes do projeto começar, eu encontrei uma senhora chamada Dona Celina. E ela estava sentada entre o gramadinho e eu, grosseiramente, falei que ela estava sentada entre matos. E ela me surpreendeu e falou assim, não, eu não estou sentada no mato. Com a bengalinha, ela pegou e falou para mim assim, ó, aqui é erva X, aqui é erva tal, e aqui eu tô aqui. Eu tô no meio das plantas, eu tô entre as minhas ervas. Então, assim, esse projeto, o impacto maior foi o nosso coletivo descobriu quanto a agroecologia já estava presente e como os nossos ancestrais e os atuais estão desenvolvendo isso dentro do território. Sou Richarlis Martins, coordenador executivo do Plano Integrado de Saúde nas Favelas do Rio de Janeiro, uma articulação interinstitucional da Fundação Oswaldo Cruz que visa promover a ampliação da participação social na saúde com o objetivo de reduzir as enormes desigualdades que ainda temos, especialmente entre as populações que vivem nas favelas e periferias do estado do Rio de Janeiro. Essa articulação ela surgiu a partir de 2020, no contexto da nossa crise pandêmica. Esse conjunto de organizações, coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz, lançou um primeiro edital ainda em 2021. Ele foi com o objetivo de possibilitar ações de combate à emergência da Covid-19 nas favelas, e nós tivemos naquele momento a participação de algumas organizações muito significativas do campo da agroecologia. Quando nós lançamos o segundo edital em 2024, nós objetivamos que esse edital tivesse o trabalho em rede. Uma dessas iniciativas apoiadas pela Fiocruz desde 2024 é esse trabalho coordenado pela Fundação Angélica Goulart, que visa pensar ações de promoção da agroecologia nas favelas na cidade do Rio de Janeiro. Esse é um projeto que nós temos enorme carinho e atenção e cuidado, porque é um projeto que pensa a integralidade dos temas associados ao efeito das mudanças climáticas na favela, a promoção da segurança alimentar e nutricional com qualidade, o processo de discussão sobre uma outra forma de produção e de consumo alimentar. Todos esses projetos têm algo em comum. Eles pensam a temática da agroecologia numa relação de integração de objetivos e de esforços para pensar essa construção de um meio ambiente mais saudável e, acima de tudo, de uma promoção de bem-estar que articule com os princípios
princípios do Sistema Único de Saúde. Essa é, sem sombra de dúvida, talvez, a maior inovação em tecnologia social que a gente consegue observar desses projetos. É que o processo de articulação, de composição, de organização de pautas de solidariedade é muito intenso na construção desses projetos. A gente também observa uma enorme articulação entre pautas que são estruturantes. Então, são projetos que estão ali pensando ampliação da participação das mulheres na construção, ampliação e discussão sobre o tema do enfrentamento ao racismo, promoção de pautas associadas à qualidade da água, ao saneamento básico, ou seja, são projetos que pensam uma composição das políticas de saúde de forma integral. E isso para a gente é muito importante, porque o que a gente defende na Fundação Oswaldo Cruz é pensar a saúde numa dimensão ampliada, ou seja, os processos que se relacionam com a saúde, eles estão totalmente ligados. E os projetos de agroecologia são projetos que demonstram para a gente que só é possível uma produção de qualidade no campo da saúde quando a gente consegue fazer uma interlocução direta entre essas ações. Esse foi o Favela Agroecológica, a qual a gente teve a oportunidade de disseminar a experiência de uma boa agroecologia ao longo de diversos espaços e diversos territórios. Cadê o barulho, gente?